facing a dying nation of moving paper fantasy. Oi, gente. Então, nós vamos falar sobre o filme Hair e o seu diálogo com a guerra no Vietnã e o movimento hippie. O que foi o movimento hippie? O movimento hippie foi um movimento que surgiu na década de 1960, que revolucionou e quebrou paradigmas de uma sociedade através de uma juventude. Em 1967, quando, enfim, foi o auge do movimento hippie, os diretores, que também eram atores, Jeremy Hackney e James Jado, eles criaram o roteiro do musical Hair. A obra fala mais sobre a cultura hippie em si, sua filosofia, suas reivindicações, questionamentos de vida e do capitalismo. E a peça, ela conta com o compositor Galt MacDermot, que ele compõe uma música que marcou gerações, que foi a Days of Aquarius. E ela explicita a relação entre o movimento hippie e o New Age. Will guide the planet and love will steer the stars. This is the dawning of the age of... Ironicamente, Hair estreia na Broadway, no Teatro Biltmore, que era um símbolo da cultura estadunidense. Foi um recorde de bilheteria e ele tratava aspectos da atualidade, diferentemente das tradições das peças da Broadway, dos musicais da Broadway. A partir daí, ele começou também a romper com as tradições musicais, agora trazendo um rock com melodias mais simples, diferente das músicas rebuscadas que eram usadas. Eles também tratavam no musical questões que eram tabu para a sociedade, como o sexo e a droga. E conseguiu retratar bem, através do vestuário e das músicas e das próprias interpretações, questões do aspecto da atualidade que estava acontecendo no movimento hippie. Depois de ter ficado anos em cartaz, o musical Hair, ele mudou a mentalidade de muitos jovens e adultos e, enfim, o diretor Milos Forman adaptou o musical para um filme de mesmo nome que usaremos aqui. O roteiro sofreu algumas alterações e o filme conta sobre a história de Cloud, um jovem do interior dos Estados Unidos que é convocado para a Guerra do Vietnã. E aí, ao chegar em Nova York, ele conhece um grupo de hippies. A partir disso, podemos perceber vários choques de pensamentos, de atitudes, de... enfim, formas de lidar com várias situações dos hippies com as pessoas normais, enfim, a sociedade. As músicas, elas são fundamentais nesse processo, porque, como em Sodomy, quando ele quebra com tabus da sociedade conservadora da época. Sodomy, fellatio, cunnilingus, pederasty. Father, why do these words sound so nasty? Também tem a Gotta Life, quando eles falam sobre, humanizam, né, a parte marginalizada da sociedade daquela época. Daughter, I got $1,000,000 charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too like you. A ruptura de padrões impostos pela sociedade da época, como em Hair. Que seu cabelo não seja cortado. She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. Eles estavam dispostos a fornecer uma nova cosmovisão sobre a sociedade
e começam a levantar bandeiras sobre o amor livre e a liberdade sexual. E de como as pessoas poderiam amar e escolher estar com quem elas quisessem estar. É bem retratado no filme com a personagem Jenny, quando a personagem está grávida e ela não sabe quem é o pai da criança, do bebê, e ela também não faz questão nenhuma de saber quem é o pai, mostrando ali que a liberdade sexual e a liberdade de escolha é algo que foi priorizado pelo movimento. Não sabe como... quem é o pai? Eu não me importo. Eu acho os dois bonitos. Você não acha? Como você pode não se importar com uma coisa dessa? E com isso a gente consegue perceber que eles rompem com a moral judaico-cristã que era estabelecida pela sociedade da época. Talvez um dos aspectos mais julgados do movimento é o uso de drogas, principalmente o LSD. Mas ao contrário do que muitos pensam, eles não usavam só drogas para diversão, eles também acreditavam na espiritualidade através dela. Isso é explícito no filme quando a droga é distribuída no festival, como é distribuída a hóstia na Eucaristia. Essa relação se dava pela crença de que os psicoativos possibilitam a transcendência espiritual, onde se alcançaria um estado de consciência elevada, quase um nirvana. Eles são muito influenciados pelas religiões orientais, mostrando que eles realmente se contrapõem em tudo que tem a ver com a sociedade que eles estão inseridos, no caso que é o Ocidente. Eles acreditam, apesar disso, na paz de todas as religiões, na união ecumênica. Tudo isso pode ser contemplado no musical quando, depois da distribuição de LSD, Cláudio tem uma alucinação na qual está casando com a moça que gosta. A cena conta com uma mistura de religiões, pois a cerimônia católica é celebrada como uma entidade hinduísta. É o mais fiel retrato da contracultura na década de 1960, tanto em seu roteiro como em seu tratamento cinematográfico, com enquadramento aberto em grandes parques em dias ensolarados, muitas risadas, músicas e danças animadas. As características do movimento em questão permitem que a gente possa não olhar com estranheza quando os personagens começam a dançar e cantar pela cidade. Mas assim como o movimento, o filme retém duas faces. Após apresentar as cores e alegria da contracultura, o filme assume um tom de seriedade, com a chegada do inverno, da paleta monocromática, das roupas sóbrias e principalmente de músicas reflexivas. O musical trata da maior problematização do movimento hippie, a Guerra do Vietnã. Em 1955, em meio à Guerra Fria, o socialista Ho Chi Minh constrói a Revolução Socialista no Vietnã, transformando o país na zona de confronto entre as duas potências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. O altíssimo número de mortes na guerra levava o governo dos Estados Unidos a mandar cada vez mais soldados para o Vietnã por ano, o que causou desconforto em vários setores da sociedade. Os negros, por exemplo, se recusavam a lutar em nome de um Estado que lhe tirava os direitos através de segregação racial, para que outro povo tivesse esses mesmos direitos que, na teoria, eram defendidos pelos Estados Unidos. A discussão ideológica por trás do conflito está presente em Hair desde a cena inicial do filme, quando o grupo queima a convocação para a guerra. Mas principalmente quando Cloud decide ir para a guerra, o que gera tensão no grupo de amigos. Cloud chega, inclusive, a questionar suas razões em relação à guerra. Até mesmo os próprios soldados, que sabiam o que acontecia no Vietnã, se perguntavam se aquela guerra era honrosa e se realmente valia a pena. Isso fica bastante explícito quando um soldado desertor coloca a música 3500, uma música que denuncia os horrores da guerra, durante o discurso motivacional do sargento no quartel. Call
Compartilhando de todos esses questionamentos, o movimento hippie era essencialmente pacifista, valorizando a humanidade acima de todos os interesses estatais, capitalistas e conservadores que configuraram o conflito em questão. Um dos principais protestos contra a guerra foi o Festival Woodstock, que aconteceu em 1969 e também é representado pelo filme Hair. Nesse festival, os artistas protestavam através de suas músicas e discursos diretos sobre os horrores da guerra e sobre a esperança no novo mundo. Mas o movimento hippie começa a se desconstruir a partir da década de 1970, principalmente pelo uso de drogas pesadas, como LSD, que causaram inúmeras mortes por overdoses e um aumento de violência nas ruas. Mas questionamentos levantados tiveram seu impacto na sociedade. E até hoje fala-se dos jovens que sonharam com o novo mundo, onde o sol brilha para todos, sem guerras, preconceitos ou violência, que nos inspiram ainda a ter esperança na generosidade e no amor. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por ter assistido.